O ar-condicionado inverter é uma das opções mais eficientes e tecnológicas, diversas vantagens e benefícios para garantir a temperatura ideal e maior conforto e economia. Assim como ocorreu em outros segmentos que passaram por transformações, como automotivo, celulares, TV, o segmento de ar-condicionado também está nesta fase e a atualização da solução inverter é inevitável. Um ar-condicionado com tecnologia inverter significa que ele possui dispositivos eletrônicos que se ajustam à velocidade do compressor, conforme as mudanças de temperatura no ambiente. Isso faz com que o compressor fique sempre em funcionamento e leve menos tempo para atingir a temperatura desejada. E dessa forma, você consegue ter melhores resultados de eficiência energética. Nos condensadores convencionais, o compressor funciona até atingir a temperatura programada, e então é desligado. Essa condição ocasiona picos de energia, pois o compressor tem partida direta, enquanto o sistema inverter, o aumento da rotação é gradativo, de acordo com a necessidade da carga térmica. Bom, pode parecer estranho, mas a tecnologia inverter já está no mercado há quase 40 anos. Com a crise do petróleo nos anos 70, o Japão se viu na situação de desenvolver novas tecnologias e soluções que consumissem menos energia, e a tecnologia inverter foi uma delas que foi aplicada em diversos setores e não foi diferente no caso do ar-condicionado. Nos anos 80, o Japão já lançava os primeiros equipamentos com tecnologia inverter, com todas as limitações da época, sendo necessários, né, e ter que superar problemas, né, que foram assim, grandes desafios na época, que é referente à lubrificação e também à quebra das partes mecânicas, principalmente do compressor. A tecnologia inverter se popularizou, né, bastante devido aos benefícios da economia de energia. Com leis cada vez mais rigorosas, principalmente na Europa e Japão, que possuem limitações geográficas e naturais que evitam, né, a disponibilidade de energia, a tecnologia inverter foi um pilar para, no caso, atingir os índices de redução, né, de energia necessários. Hoje, praticamente, os centros de tecnologia e desenvolvimento estão centralizados na China, no Japão e na Coreia, né, centralizados nessa região. E onde distribuem para o resto do planeta, como o mercado europeu e também dos Estados Unidos, assim como na região da Oceania e também na região do Oriente Médio. Mas afinal, e outro detalhe é que, com essa solução, ele acabou contribuindo também, né, com a utilização de gases também mais ecológicos, acabaram contribuindo com a diminuição da degradação da camada de ozônio e também com a redução do efeito estufa, né, no planeta. Mas afinal, como funciona a tecnologia inverter? Traçando um paralelo aqui, podemos considerar o seguinte, que essa faixa será a faixa de temperatura desejada e ajustada pelo controle remoto. No sistema convencional, o que acontece? Eu tenho um compressor onde ele tem a sua partida, ele tem o seu período de funcionamento. A partir do momento que ele atinge a temperatura, ele é desligado, permanece um tempo desligado por questão de proteção do sistema para evitar problemas de lubrificação, né, e travamento de compressor. E aí, passado esse tempo, ele volta a ligar, permanece um tempo ligado e assim ele vai sucessivamente. De forma que o perfil da temperatura do sistema convencional, ele acaba tendo uma geometria semelhante a essa, onde a temperatura passa da faixa, né, desejada, né, o compressor começa a funcionar e a partir do momento que ele não consegue se estabilizar, ele acaba passando, né, em função do funcionamento, e aí ele é desligado. E aí ele volta a aquecer e é quando o compressor é ligado novamente. Então você tem essa geometria semelhante a essa linha indicada. No caso da solução inverter, a solução, a curva de funcionamento do compressor é muito semelhante a essa. Eu tenho uma partida, né, uma aceleração da velocidade do compressor inverter no início, para que a temperatura do ambiente fique, né, próxima do valor ajustado pelo usuário. Né? Então, dessa forma, né, eu tenho o perfil da temperatura, tenho ela, né, mais ou menos nessa trajetória, onde através dos controles, né,
e sensores disponíveis nos equipamentos de inverter, eu consigo ter uma melhor precisão, né, no ajuste da temperatura. E, consequentemente, à medida que o tempo vai se passando, o consumo de energia também vai diminuindo e mantendo o conforto desejado. É, Normalmente, esses equipamentos eles proporcionam uma redução significativa em termos de economia de energia, né? E hoje, se comparado com as soluções convencionais, essa a economia ela pode variar 40 a 60%, isso dependendo do tipo de equipamento e também da instalação, podendo muitas vezes, dependendo também da marca, chegar na faixa de 70 a 75%, no caso de redução. E hoje, em termos de tecnologia, quais são as tecnologias disponíveis que utilizam essa solução inverter? Bom, hoje são três, basicamente distribuídos em três segmentos, em três faixas de mercado. Temos hoje a solução mais conhecida e popular, que seria as linhas split, onde tem uma utilização de uma única unidade condensadora para uma unidade evaporadora e uma única tubulação. É mais para uma aplicação residencial, então é um apelo às vezes para situações comercial, mas basicamente para uma linha doméstica. É, um outro família, né, de equipamento nessa linha de splits, eu tenho a família multisplits, onde eu também tenho uma única unidade condensadora, podendo atingir uma capacidades maiores do que essa, sendo 1 para 1, onde eu tenho múltiplas unidades evaporadoras instaladas, podendo ser de 2 e 3 até 4 a 6 unidades com uma única condensadora, porém todas elas interligadas com uma tubulação independente. Tá? Cada aparelho tem a sua tubulação conectada a essa unidade condensadora. E basicamente as situações de aplicação desse produto tem mais apelo para esse tipo de situação, onde em apartamentos, por exemplo, onde não tem existência de espaço. Hoje os nossos projetos já prevêem uma área técnica, mas não muito longe, né, recente, não há muito espaço. Então, se for climatizar diversos ambientes, a utilização desse tipo de equipamento não se torna viável. E aí que se encaixa esse tipo de equipamento, né, com multisplit, pelo fato de ocupar menos espaço, ser mais compacto. E por último vem a solução VRVF, ou VRV, que é o volume de refrigerante variável, onde eu tenho uma condensadora que atinge capacidades maiores quando comparado a essas duas, e também múltiplas evaporadoras. Porém, aqui eu tenho uma única linha onde ela vai derivando as suas interconexões frigoríficas, né, podendo atingir diversas unidades evaporadoras e climatizando diversos ambientes, podendo chegar, dependendo de 40 a 60 unidades evaporadoras, correto? A utilização desse tipo de equipamento tem mais um apelo de aplicação comercial e também industrial. Importante destacar que, é lógico, cada família, né, segmento, nicho, ele tem as suas limitações em relação a desnível e distâncias. E, no caso, esse último, ele pode atingir alturas até maiores em relação também a distâncias também permitidas. Então, esse tipo de equipamento eu posso geralmente colocar no topo de um prédio e ir descendo a tubulação pelo shaft, dos prédios, das edificações, e fazendo a derivação da tubulação. Isso é muito comum. Bom, e as vantagens e benefícios, né, em relação às tecnologias inverter? Bom, o primeiro deles seria o consumo eficiente de energia. Essa é uma vantagem que mais chama a atenção de quem escolhe esse tipo de equipamento. Acredito que a economia pode chegar até 60%, 70%, quando comparado à solução inverter. Isso porque esse equipamento ele nunca desliga, né? Então ele se mantém sempre numa velocidade constante e talvez reduzindo em função da temperatura ambiente. O apelo ecológico, até em função do primeiro item, por ser econômico, né, consome menos energia, e também o fato de utilizar fluidos refrigerantes mais amigos do ambiente, né, corretamente, ecologicamente corretos. Tem maior precisão do controle das temperaturas, posição dos seus sensores, ele consegue modular a velocidade do compressor, podendo atingir mais rapidamente, né, no caso, a temperatura desejada e, consequentemente, o conforto, né, desejado.
Esses tipos de equipamentos também possuem, né, por características, ter baixo nível de ruído, principalmente as unidades externas e também a interna. Tá? Muitas vezes por estar utilizando motores, né, DC, com tecnologia DC. E também esses equipamentos, pelo fato de ter vários sensores e vários dispositivos de proteção, ele acaba tendo uma durabilidade maior quando comparado aos equipamentos convencionais. É importante destacar também que os benefícios da economia, né, de energia, né, e, consequentemente, o menor gasto com energia elétrica serão mais rapidamente percebidos em situações, em aplicações de uso prolongado, de 5 a 8 horas seguidas. É lógico que isso muitas vezes é mais para uma utilização comercial, empresarial, mas muitas vezes para residência, se for e há essa necessidade, a solução inverter nessas situações ela seria mais adequada e mais apropriada pelos benefícios de conforto e também por proporcionar maior economia. E quanto aos cuidados, é importante destacar, né, que os cuidados, né, no caso, né, e as boas práticas utilizadas durante a instalação e manutenção para o perfeito funcionamento e conservação dos equipamentos de tecnologia convencional também se aplicam para os equipamentos em inverter. É lógico, né? Os cuidados com o vácuo na execução da instalação, com a instalação de vácuo, fluidos refrigerantes de procedência e depois a manutenção, né, desses equipamentos com a verificação periódica das conexões elétricas, das conexões frigoríficas, né, a parte de isolação, tudo isso acaba contribuindo, né, para a durabilidade e aumento da vida útil do equipamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Espero que esta informação seja útil e possa ter contribuído com esse conhecimento. Para você que chegou até aqui, meu obrigado e até a próxima.